Olá, minhas blaseiras e blaseiros, vocês que nos acompanham pelas difamadas redes sociais, tudo bem com vocês? Tá no ar mais um Blá, o bate-papo mais confiável do que pesquisas eleitorais e tão sustentável que só toma shake orgânico de canudinho biodegradável. Hoje o nosso papo aqui praticamente vai ser uma aula magna sobre empreendedorismo. Nós vamos falar sobre sorvete, sobretudo com ele, que é de uma questão familiar, uma indústria familiar que hoje é um case de sucesso para o Brasil e para o mundo, porque conta com mais de 230 lojas próprias e de franqueados, estando presente, portanto, no Brasil, Argentina e Paraguai e outros projetos que nós vamos conversar aqui hoje. O Blá, nós vamos falar hoje com ele, o CEO da Gela Boca, Thiago Ramalho. Thiago, muito obrigado pela presença, meu caro. Eu sei que a tua agenda é complicada. Acabou de vir do aeroporto direto para cá. Exatamente, Azevedo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Para mim é um privilégio e fiz questão de vir para cumprir a nossa agenda e estar aqui hoje. Rapaz, olha só o nível de importância que nós já estamos, Fernando. Agora não vamos ficar metido mesmo. Fazer um corte só disso para falar que um homem desse tamanho veio aqui só para participar do Blá. Olha, isso é muita munição pra gente. E hoje não é 23 de setembro, porque 23 de setembro é o Dia Nacional do Sorvete, mas o nosso papo aqui hoje é sobre uma dessas delícias que são irresistíveis no Brasil e no mundo. Tiago, eu queria ver a princípio como é que foi essa saga, essa trajetória do início do Gela Boca e também uma curiosidade, não sei se de repente já foi até várias vezes questionado e perguntado. O nome é do caramba, para não falar outra coisa. Como começou e o nome? Bom, que legal. A gente, falando de 23 de setembro, a gente faz hoje a maior distribuição de picolés do mundo. No Então, dia do sorvete? no dia do sorvete, dia 23 de Do setembro, mundo? do mundo. Ó o Guinness aqui, atenção, o Guinness A então. maior distribuição de picolés gratuita. Então, toda a nossa rede, a gente distribui mais de 300 mil sorvetes em todas as nossas lojas para os nossos clientes para comemorar e celebrar esse dia. Então, o mercado faz promoção, o mercado faz campanha, não. Quando é aniversário, a gente faz o quê? É presente. Então, aqui a gente presenteia o nosso cliente para celebrar esse momento e para celebrar a entrada do verão, né? Então, o pessoal que está acompanhando a gente já ficar de olho que esse ano não vai deixar de ter a nossa campanha. E esse ano ela vai ter ainda algumas coisas novas que vão ser bem legais. Ó, break news. Mas em números, antes de você entrar na questão que eu te perguntei, os números, o que distribui de sorvete numa data dessa então? Nós distribuímos gratuitamente mais de 300 mil Meu sorvetes. Deus do céu. Mais de 300 mil. E esse ano a gente vai. A quantidade de sorvete disponível para ação vai ser maior. Então vai ter algumas surpresas aí para os nossos clientes, para os nossos Gela Lovers. E acho que vai ser muito, muito legal, vai valer muito a pena. Que bacana. Mas agora entrando então nessa questão, quero saber o início de tudo e o nome, porque o nome eu acho do caralho. Muito bom. O sorvete está tá na nossa vida desde sempre. Então, Tá. meu pai começou a trabalhar com sorvete em 86. E ele era funcionário aqui em Maringá, tinha a Belo Quicos, foi, né, uma Sim. das principais redes da nossa Ainda cidade. tem hoje, eu acho, né? Não sei. Não, a Não Belo tem. Quicos encerrou e virou, onde eram as lojas Belo Quicos viraram Gela É, Boca. Gela Boca, na Tiradentes, ali tem. Ali na São Na Paulo, São que foi Paulo. onde começou, e Isso. na Serra Azul. Na Serra Azul. Isso, e aí um franqueado nosso é Serra Azul, e os meus primos, porque são todos da nossa família, e os meus primos estão com a gente naquela loja da São Paulo. Então, na verdade, a Belo Quicos continuou a história como Gela Boca. Perfeito. Então, meu pai começa no sorvete trabalhando com eles. Os tios tinham um bar, do bar compraram uma máquina do vizinho de sítio, de porteira, aprendeu a fazer sorvete, e do bar virou sorveteria. E eles foram crescendo, trouxeram meu pai para trabalhar com eles em 86. Eu vim em 89, então eu nasci. Meu pai já tinha casado, minha mãe tocava uma sorveteria. Minha mãe foi abrir a porta da loja, e aí aquelas portas de ferro antigas, estourou a bolsa, o Thiago nasceu. O Thiago precisava nascer, correu para o hospital. Eu nasci, então eu fui criado ali bastante tempo atrás do balcão. Depois meu pai sempre ganhou muito bem, foi muito bem reconhecido por eles. Minha mãe não precisava mais estar naquela loja ali, tocando uma loja, mas freelance, ajudava no final de semana, e meu pai todo dia trabalhava, às vezes ia de sábado, de domingo. E o meu avô também tocava sorveteria. Então os tios, o avô, sorveteria, então eu cresci nesse mundo de Ah, sorveteria. Em 99 meu pai saiu, e 2000 ele abre, 18 de março de 2000, Gela Boca. Então, nesse cenário, entre setembro de 99 e março de 2000, meu pai sai, está desempregado, e praticamente aí quase 15 anos, né? Quase 15 anos isso, na década depois, de 15. ele tinha que tomar uma decisão, mas ele tinha vivido 15 anos fazendo aquilo, fazendo sorvete. Então, tinha 36 anos de idade e 3 filhos pequenos, eu era o mais velho dos três, estava com 10 anos. Então, muito pelo que meu pai plantou, fala muito do que como é bom a gente fazer o bem, né?
Então, tudo meu pai plantou de tratar as pessoas bem, de ter bons Sim. relacionamentos, as pessoas começaram a ajudar ele a montar a marca dele, a sorveteria dele e incentivar ele a isso. Então, o nosso projeto, ele é um projeto muito mais de pessoas que nos acolheram do que de um grande plano de negócio. Não tinha plano de negócio. Naquela ocasião, eu imagino. Tinha uma pessoa que tinha feito sorvete a vida inteira, 15 anos. Sim. Porque eu ia perguntar isso. Por que não paçoquinha, coxinha? Não, é porque já estava no DNA da família, já fazia isso, né? Isso, e ele estava 15 anos fazendo aquilo, era o que ele sabia fazer. Isso. Naturalmente, mesmo sendo muito bem reconhecido, todo mundo sonha em empreender e ter o seu negócio, ele tinha esse sonho. Mas a nossa história não é que ele fez um bom plano de negócio, escolheu um melhor lugar, contratou uma agência e fez uma marca. Na verdade, o lugar que a gente está até hoje, que é a nossa loja matriz e a loja que mais vende no Brasil até hoje, foi porque um fornecedor ligou para ele e falou assim: olha, você saiu, se você for abrir uma sorveteria, eu sei onde é um lugar, e aqui é o teu lugar, e se for aqui, eu vou ser o teu avalista. Então é uma pessoa que, na verdade, mudou a nossa vida. É um amigo, né? Entendi. Foi um amigo que mudou a vida dos meus pais, que mudou a minha vida naturalmente, porque ele confiou, ele acreditou e acreditou muito no meu pai, né? Porque ele conhecia a região, mas ele acreditou no meu pai. Então meu pai foi ali por quê? Porque é o único lugar que ele tinha avalista. Não porque era o melhor lugar. Entendi. E o nome é porque ele tinha alguns nomes que eram muito ruins, graças a Deus deu errado. Então eles tinham 2 nomes, né? Cuca Fresca. Cuca Fresca. E o segundo nome era Tibiju. Tibiju. Tibiju não ia dar certo. Né? Tiago, Bianchi e Júnior. Os Ah, 3 filhos. Então você imagina assim: 3 casquinhas de sorvete, 3 bolinhas de sorvete com 3 carinhas. Imagina que coisa linda que ia ser. E aí ele vai procurar a empresa para fazer o registro de marca. E quando ele chega para fazer o registro da Cuca Fresca, como ele tinha pensado com Cuca com K, tem a marca Cuca, né? De produto para criança e tudo mais. Ele falou: ó, não vai dar registro. Falou de Tibiju, acho que a pessoa foi educada, deu uma pesquisada e falou: olha, tem uma marca que desde 90 e poucos não deposita, então é provável que essa empresa registrou e depois não deu continuidade. Claro. Que chama Gela Boca. Você não gosta do nome? Pô, gostei desse nome. Puta merda. Chegou em casa, minha irmã sacada. passou um batom na minha irmã, mandou ela beijar uma folha sulfite e escreveu Gela, fez um gelinho em cima, Boca. Falou: vai ser Gela Boca. E assim surgiu a Gela Boca. Caramba, rapaz. O Blá aqui eu registrei, que eu quero lançar, até de repente sorvete Gela Boca. Com esse nome, com essa marca, mas eu conto sempre essa história que quando eu iniciei há 2 anos e pouco, eu falei, poxa, eu preciso pensar no nome. Eu sempre fui bom para inventar alguns nomes. E antes de WhatsApp, antes de internet, qualquer coisa, era mensagem de texto, eu mandava uma mensagem, Thiago, vamos levar um Blá e tomar um café? Aí quando eu fui, eu falei, pô, o nome está pronto há 20 anos já. Então, quer dizer, já está consolidado. Jargão. Já seu, era, né? Marca registrada. Exatamente, era a minha legal. marca registrada, então acho que até não é dos piores, não. Mas, então, assim como muitos empreendedores, foi a questão das contingências, né? Não foi uma coisa premeditada, não. Eu vou empreender, eu vou montar a sorveteria para mim, que eu gosto, é meu sonho. Necessidade. Necessidade. Na verdade, a maior parte dos empresários... Empreendedores brasileiros? E de sorvete, principalmente. Ah. Porque você tem um nível de barreira baixa. De certa forma, fazer sorvete, se você usar matéria-prima boa, você tem um bom produto. Sim. E antigamente as máquinas eram muito baratas e era um processo muito fácil você fazer no fundo e vender na loja. Então, muitos sorveteiros, eles começaram por falta de opção, ganharam dinheiro, Sim. mas eles olhavam para os filhos e queriam que os filhos fizessem, então, uma carreira, uma faculdade, uma formação acadêmica e fossem se tornar doutores, né? Sim. Na época, médico, dentista, veterinário, advogado. Então, eu fui um dos primeiros a fazer a sucessão no Brasil, porque o viés era muito disso. Eu abri por necessidade. Então agora você pode escolher construir uma carreira. Claro. Só que o que eles não olhavam é que a necessidade gerava muito mais riqueza e muito mais valor do que muitas carreiras como essa. Que era só profissionalizar. E aí o que ele fazia? Ele comprava alguns imóveis na cidade, vivia de renda, como dono de padaria, de sorveteria. Claro. Então, ele ia ter sim uma condição legal, o filho estudava no melhor colégio da cidade, todo mundo conhecia ele porque era da melhor sorveteria da cidade, fazia fábrica no fundo, fazia um apartamento para morar em cima, Exatamente. modelo tradicional. E quando eu cheguei, eu tinha muito claro que não era isso que eu queria para mim. Eu queria escalar, eu queria crescer. E tem funcionado muito bem. Pessoal, tá com algum probleminha aí? Tô vendo essa movimentação, tá tudo ok? E aproveitando aqui então, dando um recado para que vocês possam nos acompanhar tanto pelo Instagram, que a gente vai postando cotidianamente novos cortes, mas para você assistir na íntegra esse Blá que está só no começo e vai ser incrível, tenho certeza, você pode acompanhar na íntegra lá no YouTube. Portanto, siga, se inscreva lá no nosso canal que aparece no vídeo agora. E depois eu quero que deixe aqui também já na bala aí o contato, o Instagram do Thiago, da Gela Boca,
para vocês inserir da próxima vez que eu chamar. Bacana? Thiago, eu vejo que o DNA, digamos, de vocês é a inovação. Sim. Eu vejo as questões da sazonalidade, porque eu estudei para vir aqui conversar com ele, tá, gente? Que esse cara tem um repertório muito, muito amplo aqui. E tem essa pegada do esporte. Isso aí, quando que você começou a se movimentar nesse sentido, de pensar nessas questões pontuais e também de o esporte como alavanca, digamos, de promover a marca? Mas, sendo muito sincero, não foi planejado. Foi instintivo, as coisas foram acontecendo. Aconteceu. Eu acho que sempre, obviamente, que a gente sempre teve um planejamento de longo prazo, então a quantidade de franquias, o sistema de franquias, escalar novos países, né? A gente estava falando aqui em off, a gente está no Paraguai há 8 anos, então a gente não está na moda de agora, né? São 8 anos, fábrica, consolidado, mas a gente sempre teve a nossa sorveteria, a grande verdade é que a gente foi crescendo, sempre muito reconhecido pela qualidade dos produtos, então meu pai sempre foi o mestre sorveteiro da indústria. E então meu pai, quando começou a fazer sorvete, ele cozinhava latinha de leite condensado para fazer o sorvete de doce de leite. Transformava o leite condensado em doce de leite e fazia o sorvete de doce de leite. E eu faço isso até hoje, fazendo 150 mil picolés por dia em uma das fábricas, e eu não abri mão disso. Porque quando a gente entende que essa é a nossa essência, a gente não negocia. Então eu tive que ser criativo para construir um jeito de escalar sem abrir mão da essência. Então a gente queima o coco no tacho, 6 horas de coco no tacho queimando para fazer o picolé de coco queimado. Então, o que é o picolé de coco queimado? Leite e coco queimado. Né? No tacho, até hoje, no tachão de cobra. Vai até furar, compra outro. Vai até furar, compra outro. É aquele mesmo processo. O nosso sorvete de bombom, a gente usa o sonho de valsa. No mercado tem food service, que vem uma caixona de 10 quilos, tudo picado. Mas não é a qualidade que a gente quer. Só que da mondelez da sonho de valsa não tem. Então, eu tenho que abrir um por um. Só que isso, imagina a nossa escala, abrir um por um e picar um por um. E aí o abacaxi com hortelã, a gente chega, um caminhão de abacaxi toda semana, descasca, pica, prepara. E a hortelã chega todo dia fresca, tem o dia para colher, tem que ser colhida no dia. A gente vai lavar ela, a gente vai deboiar na mão para não machucar. E aí a gente vai inserir ela no abacaxi, fazer um picolé de abacaxi com hortelã. Então, é uma essência que a gente não queria mudar para a gente poder escalar e transformar o que a gente vinha fazendo. E aí a gente foi crescendo por isso, qualidade, reconhecimento sobre o produto, qualidade e buscando novos territórios. De repente, o sorvete passou por um boom de 20 para cá, muitas marcas, muitos players novos, então você tem sorveteria em qualquer lugar. Eu brinco que assessor da XP, barbearia e sorveteria, você tem de monte. E aí você tem uma oferta grande, 23, um El Ninho gigantesco, muito calor, todo mundo ganha dinheiro com sorvete. Então entrou muita gente. Você tem que começar a buscar então a diferenciação. Qualidade é importante, mas também o seu concorrente pode entregar. Então, nós começamos a buscar novos movimentos e validadores no momento que a gente começa a escalar também, sazonalmente, espiralmente a gente foi crescendo. E aí nós chegamos em São Paulo. E quem que é a Jalaboca em São Paulo? Quem que é a Jalaboca em Novas Praças? Não é ninguém. Nós temos que ser realistas. E aí você precisa de validadores da sua marca, da sua qualidade, da sua entrega, porque não é mais o cliente o boca a boca. Então, nesse momento ali, a gente começa a buscar oportunidades de fazer diferente. Eu conheço um amigo, né, hoje meu amigo, mas conheço o Anderson, que era um profissional que foi jogador de futsal, jogou na seleção brasileira, e empresário que fazia um evento esportivo, faz um evento esportivo em Foz do Iguaçu, maior evento do mundo de futsal para a categoria sub ali na faixa de 15 anos. É gigante o evento. E ele veio nos convidar para ser patrocinadores do evento e vender o nosso produto lá. Até então não tinha um mapeamento de esporte, nada disso. Entendi. Mas é o público jovem, que é o meu público. A gente fechou. Você constrói esse público, né? Exatamente. Então a gente falou, não, a gente vai fechar, a gente vai montar um stand, entrar como patrocinador no seu evento. E aí, olhando o livro dele, né, dos eventos, o Falcão sempre teve presente. Jogador de futsal, melhor da história. Falei, caramba, imagina uma marca ter o Falcão como embaixador. E eu fiz essa provocação. E ele falou, você quer? Eu falei, cara, não tenho nem ideia de como pagar o Falcão. Eu falei, não, você quer? Em resumo, ele me levou para almoçar com o Falcão. Foi uma recepção e uma receptividade incrível. Ali a gente conseguiu construir um modelo de negócio que era bom para os dois. E a gente traz o Falcão como um embaixador da marca, mas muito mais um validador social, porque a gente tem um cronograma com o Falcão de eventos no Brasil.
onde ele faz os jogos que colocam 3, 4, 5 mil pessoas. Sim. Então é uma forma de mostrar a força da marca. E quando começou a chegar muita concorrência em Maringá, eu falei, como que eu vou mostrar para Maringá o tamanho que a gente está? Porque é comum, às vezes, em Maringá, as pessoas me perguntarem, já tem 3 lojas? Quantas lojas? Né? Essa semana mesmo, encontrei uma pessoa em São Paulo e falou assim, mas você já saiu de Maringá? Eu falei, caramba, né? Então, são 3 fábricas, 230 lojas, mas aí é um erro nosso do marketing. Essa A questão gente é não está comunicação. comunicando. Exatamente, a culpa é nossa. E aí, poxa, a gente começa a entender que a gente tem que mudar e buscar novas estratégias. E do Falcão vieram todas as conexões, depois do Anderson Falcão. Então a gente foi se inserir no esporte, aí a gente estava nesse evento que eu fui de patrocinador, e ali eu conheci o Neymar pai. A gente sentou numa mesa ao lado, eu era patrocinador, ele estava como convidado junto com o Falcão, ele foi receber um prêmio do Neymar, em nome do Neymar, e a gente conversa, e ali em 1 minuto surge a sorveteria em Mangaratiba. Mangaratiba, que eu vi que você montou lá. Aí nós montamos a sorveteria. Daquela sorveteria surge a oportunidade de fazer o picolé da boiadeirinha, que é o picolé da Ana Castela. Ana Castela. Ana Castela. E isso vem desdobrando, e aí vem as conexões com o esporte, com o Belo Futevôlei, que virou um amigo, e aí o próprio meio deles, as pessoas começam a ver a marca, ver o produto. Então, mas é muito mais hoje de estar presente no esporte, de estar presente como uma validação do nosso produto, o quanto a gente entrega de qualidade e de quanto a gente entrega como empresário. Claro. E isso, então, traz para a gente. Mas confesso que então, não foi planejado, aconteceu, e o grande desafio é capturar valor nisso que está acontecendo e não deixar de ser só a foto da rede social ou o nosso ego, mas sim transformar em estratégia competitiva para o nosso negócio. Esse é o grande desafio que a gente vive hoje. O objetivo tem que ser esse, né? E você falou aí, Thiago, quando se pensa numa escala, no nível que você já está, você falou a respeito de fornecedores, até o preparo aí, digamos, praticamente artesanal, manter a essência aí, a questão de cozinhar o doce de leite aí. Mas e a cadeia de fornecedores nesse nível? Como é que você faz? Porque eu imagino que você não domina, você não produz o leite, você não produz o abacaxi. Porque isso aí tem muitos grandes empresários que eles ficam receosos em escalar e de ficar na mão de... Como é que você lida com essa situação? Pergunta não sei se eu me fiz entender. Não, é uma pergunta magnífica. E eu nunca tive um problema com isso, talvez porque eu nunca pensei nisso. Porque... eu acho que tem coisa que a gente tem que lidar com o que a gente tem. Sim, o preço da escala é ter que confiar na cadeia nos seus fornecedores. Sim. Agora é o quê? Um processo de validação melhor, é poder ampliar, isso. não ficar na mão só de um, é diversificar. Isso. Mas pra gente foi tão natural, porque a gente sempre foi muito honesto e muito sincero nas relações que a gente constrói. Sim. A nossa primeira franquia é de 2010. Nós vamos ter todos os contratos com os franqueados de fato em dia organizado 23, 24. E nós, porque se eu precisar do contrato para... se for isso que sustenta, digamos, a nossa confiança, a nossa relação... E eu acho que, pensando agora, conversando contigo, eu não tenho contrato com nenhum fornecedor. E o que pode ser um erro como gestor. Mas é porque a gente constrói uma ponte de troca e de muita sinceridade nos próximos passos. Não sempre os fornecedores... Essa relação é muito honesta, muito genuína. Exatamente. Né? Agora, o que a gente sempre fez? O fornecedor, vem cá, esse ano eu vou crescer tantos por cento, eu quero ir para isso. Você pode me atender? Claro. Não pode. Então, eu vou trazer um outro fornecedor. Claro. Né? Os fornecedores que atendem os franqueados, naturalmente, têm contrato, porque aí também, né, o franqueado precisa disso. Mas eu acho que foi sempre desenvolver o fornecedor, ajudar eles a profissionalizar, ser muito aberto na relação com ele, e porque aí você gera valor na cadeia. Né? Eu acho que você constrói um ecossistema que você não cresce sozinho. Você permite que as pessoas crescem. Então, por exemplo, eu compro abacaxi do fornecedor. Claro, tem cotação, tem uma área de compras. Claro. Mas por que eu não compro lá do produtor na roça? Porque existe o meu core, no que eu sou bom. Eu tenho que pôr energia no que eu sou bom. Claro. E porque, né, tudo que ele me gera de valor e serviço, com certeza é mais barato do que eu querer comprar lá, ou tirar a margem dele, apertar. Então, eu não sou de apertar fornecedor no sentido de ao ponto de tirar a margem dele para quebrar ele, porque ele tem que construir e tem que fazer sustentável sentido. O negócio dele. Então, quando o fornecedor chega lá com um caminhão novo, eu fico feliz. Claro. Porque, de fato, aquela relação está gerando valor para ele, para a família dele, para tudo que ele gera em volta. E pegando esse gancho aí que você falou a respeito, digamos, de performar no nível que você está, o DNA, digamos, através de todas essas relações, eu vi um vídeo teu que você falou algo que impactou e eu achei muito interessante, que é essa preocupação das relações, tanto fornecedores que você acabou de dissertar,
mas com os seus franqueados, no sentido de que você falou Azevedo, não, você falou na entrevista, lá no comentário, olha, muitas pessoas, digamos, a economia de repente de décadas, de uma vida, ou ela vendeu um imóvel, vendeu o carro para... Eu vi que há um comprometimento ali, um vínculo muito forte, essa preocupação, para justamente ele não ser um que vai perder o seu recurso, às vezes com muito sacrifício que juntou, e também para ele ser sustentável na relação. É isso que você estava falando com relação aos seus fornecedores também na outra ponta, que são os franqueados, né? Perfeito. Eu acredito nisso, na relação ganha-ganha. O sistema de franquia sempre vai existir o risco. E a gente tem franqueado que perdeu dinheiro no meio do caminho. Sim. Só que a nossa quantidade de lojas de sucesso ela é muito Oi. superior ao número de franqueados que tiveram um desafio. Eu lembro de cada um, o nome de cada um, a história de cada um, isso me marca muito. O sistema de franquia não me permite garantir para cada franqueado o sucesso do negócio, porque aí é melhor então eu abrir loja própria, Claro. porque aí o sucesso é meu e o insucesso é meu. E o sistema de franquia nesse modelo seria o sucesso é do franqueado e o insucesso é meu, aí não faz sentido, Sim. não é essa relação, mas me incomoda muito. Então eu gosto de crescer numa outra velocidade. Quando a gente acelerou um pouco, isso me incomodou, porque gerou alguns ruídos no meio do caminho. Tá. Porque é isso, eu não sei o preço que foi pago por aquele dinheiro, né? Então, eu falo que quando eu vou fazer um projeto novo, com o meu dinheiro, às vezes eu tomo até mais risco e durmo muito mais tranquilo do que quando tem um projeto novo com franqueado. Porque o dinheiro é dele, não é meu, né? Você ser responsável pelo seu dinheiro, você ganhou ou você perdeu. Agora, o do outro é muito difícil. Mas eu acho que a franquia é muito além disso. Existem vários sistemas, Claro, 1.000, várias 2.000, modalidades. 3.000, e tá tudo certo. Como que você vai falar um cara que fez 1.500, 2.000 lojas que fala mal? É resultado. O resultado dele comprova e valida ele muito mais do que a gente, que fez 200 ao longo dessa trajetória. Mas é o jeitão, eu falo. O jeitão de fazer é de gerar impacto. Eu prefiro transformar a vida de 200 sem ter prejudicado 5 do que 1.500, mas ter deixado 100 no meio do caminho. Entendi. Então é sobre a qualidade e efetividade da transformação que o nosso negócio gera. E aí, além disso, é entender os valores, as motivações, porque negócio por negócio, compra e vende casa, vai para a bolsa, entendeu? Isso. A relação com uma franquia, o churn é caro, quebrar o contrato é caro. Para os dois lados. Então você tem um franqueado todo dia acordando para o seu negócio e falar, cara, o que eu fiz na minha vida? O que é isso? Que prejuízo que é isso? Não é legal. Não é legal. E o negócio existe o risco de todas as formas. Claro. Mas você vê muito franqueado que ele engaja na marca, que ele ama a marca, que ele quer para a vida dele, porque mudou a vida da família dele, mas que de fato ele se sente dono. E todo franqueado nosso se sente dono. Todo franqueado nosso tem o meu telefone. Meu telefone nunca mudou, meu número. Porque se eu não der conta de atender, eu tenho que melhorar a minha gestão. Sim. E se tocar muito, porque tem muito problema, eu preciso resolver o processo que está gerando muito problema. Isso. Não é trocar de número. Não é por uma secretária. Então, é muito sobre gerar valor para o franqueado, cuidar dele e entender que é uma relação que tem que fazer sentido. Mas é muito legal quando o franqueado viaja para o exterior, quando ele compra uma casa, quando ele compra um carro. Você vê a pessoa crescer, né? E saber que você tem participação nisso. Porque qual que é o nosso legado? Qual que é o nosso tempo aqui? Não, eu até comento, Tiago, com algumas pessoas o seguinte: se for para você se der conta, que nem diz um amigo meu, Azevedo, eu tô triste hoje que eu não fiz um bem para ninguém, eu tô sentindo que eu fiquei devendo esse dia da minha existência. Mas porque para você eu acredito que viver e dar conta de si só é algo relativamente tranquilo. Agora, justamente esse jargão, essa palavra que você falou de impactar positivamente na vida de uma família para que ela possa realizar os seus sonhos, isso realmente aí tem um outro valor, né? Aí não é preço, é valor, né, que tem, né? Até porque um negócio do nosso tamanho, se fosse era mais fácil eu parar de crescer, fazer patrimônio. Fazer patrimônio, em 2, 3, vai 5 anos, eu estaria aposentado. Sim. E ao contrário, né? Você fica reinvestindo, né? Arriscando o tempo todo, colocando o dinheiro de volta no negócio para crescer, e não necessariamente porque você vai gastar mais, ou ganhar mais, ou viver mais. Claro que esse é o objetivo de todo mundo. Claro. Mas o equilíbrio é o grande desafio. Mas é porque é muito gostoso, né? Você tá realizar, né? Exatamente. Entregar. É sobre fazer. Isso é bom. Isso é bacana. Vou reafirmar aqui o recado para que vocês possam se inscrever no nosso canal lá do YouTube, onde você acompanha todos esses praticamente 100 podcasts que a gente já fez nesse percurso aí de mais de 2 anos. Você vê todos na íntegra
E os cortes você acompanha todos os dias que a gente vai postando cotidianamente 2 ou 3 cortes aqui. Inclusive, a partir de amanhã já começa a sair aqui o do Thiago, CEO da Gela Boca. E eu quero saber aqui todos, inclusive o Thiago, que tem a ver com ele. Hoje é dia 28 de julho. O que se comemora hoje? Vamos ver aí. Tá todo mundo dormindo aí. Vamos ver, ninguém sabe, ninguém sabe. O dia do agronegócio? Dia... Thiago, a primeira vez em 2 anos e meio que alguém acertou. Dia do agronegócio, dia do agricultor. Como eu tenho pé no agro, inclusive comprei 3 hectares lá no Piauí, agora eu me sinto fazendeiro. E muitos amigos meus, fazendeiros, muitos amigos do agro, muitos agricultores, parabéns, porque realmente, apesar de tantas críticas, apesar de tudo que a gente ouve, esse segmento sustenta o nosso país. Então, parabéns a todos aí. Ô, Thiago, eu tenho um mantra que é o seguinte: empreender é difícil em qualquer lugar do mundo, mas, sobretudo no Brasil, é mais complexo e mais complicado. Mas, no entanto, você já está, além do Brasil, em outros países aí, Argentina, Paraguai, e tem projetos aí de escalar para outros. Qual que são as nuances que são mais perceptíveis em termos de empreender aqui e empreender lá fora? Eu acho que depois que você empreende no Brasil, quando você chega em outro país, fica fichinha. A gente senta com advogados, com contadores, com consultores para poder estruturar os negócios nos outros países, e é incrível como eles trazem as dificuldades que eles têm e a gente em 5 minutos tem resposta para elas. Porque é muito diferente. Então, o Paraguai, hoje a gente está com uma fábrica lá e 57 lojas. Acho que 10 são próprias e 47 franqueados. Então, assim, é um país que está pautado para fazer o país crescer e desenvolver. Então, é muito gostoso quando o teu foco e o teu objetivo não é na consultoria tributária, na consultoria jurídica, não é em pensar como resolver o próximo problema que alguém criou para você. É em crescer o seu negócio, é em gerar valor, é gerar mais emprego. Então, a burocracia e o sistema político nosso que trava construindo processos que são desafiadores, né? A gente está sendo convidado agora a fazer uma opção as empresas do Simples, pelo híbrido ou pelo puro agora. Nessa nova mudança. Nessa nova mudança, sem saber qual que é a alíquota, né? Vem comigo, tem 2 envelopes. Isso. Escolhe um dos 2, mas você não sabe o que tem dentro. Então, esse é um exemplo claro de como a previsibilidade nossa é isso, né? E como quem nos dirige, no final do dia, não está nem aí, são interesses próprios. E aí, não que os outros países não tenham a corrupção, as dificuldades, e não estou dizendo que os outros são melhores que o Brasil, nem é sobre isso. Mas é sobre o modus operandi que nos tira energia do que talvez a gente deveria colocar. Então, a gente está no Paraguai, a gente está na Argentina, a gente viveu toda essa jornada argentina com a eleição do Milei, então a gente já tinha mapeado a Argentina com potencial. Então a gente fez pesquisa, esperou a eleição, o Milei ganha, a gente vê toda a mudança, a gente envia um sócio operador para a Argentina, fica 1 ano lá mapeando, procurando ponto comercial, entendendo a modelagem, negócio, estruturando, a gente bancando isso. Né? Então expandir para outro país não é oba-oba, vou lá, vamos fazer. Estou bancando meu primo no Paraguai há 2 meses, já estou achando que eu estava exagerando. 1 ano ele ficou lá, só que todo dia, rua, cheirando, eu brinco, cheirando a rua, conversando com empresários, entendendo como funciona, ajustando. Esperamos a eleição do Senado, então a gente mapeou a região que a gente queria uma loja, a gente mapeou os pontos, negociou os pontos, mas esperou a eleição do Senado. Para que a diretriz qual se o Milei ia ganhar ou não. Né? Se o Senado não fosse a maioria do Milei, a gente não iria investir lá. E a gente, toda aquela proposta dele não ia acontecer. Não ia acontecer. E a gente fez em novembro do ano passado a decisão, o contrato, abrimos agora em abril, e assim, disparadamente, a Argentina fatura praticamente que o dobro do que a gente fatura no Paraguai, por exemplo. Então a gente entendeu e ajustou, claro. Mas isso em função de escala ou em função do ticket médio? As 3 coisas. O modelo de negócio, a quantidade de consumidores, naturalmente é muito superior ao Paraguai, e aí é o ticket médio também que você consegue cobrar e o país está no momento que o país está consumindo, né? Então é um momento de virada de chave para eles. A gente vai agora abrir Estados Unidos, então a gente tem mapeado já um ponto comercial, já está na fase de projeto, então já é fato, empresa aberta, agora, agosto, dia 15, a gente embarca o primeiro container para lá, então fase de projeto do primeiro ponto comercial, procurando um segundo, então tem também os seus desafios, são mais rigorosos. Entendi. São mais rigorosos, mas a regra é clara,
Sim, e ela tem estabilidade, eu imagino, né? Que também e Aparentemente previsibilidade, né? sim, é. Então, eu não gosto de falar como se os outros fossem melhor que a gente. Eu acho que a gente, muitas vezes, entrega muito mais, a gente é muito melhor. Eu O tenho Brasil tem certeza disso. muito seus valores. Eu tenho certeza Mas, disso. respondendo a tua pergunta, quais são as nuances? Eu acho que aqui a falta de previsibilidade e o sistema truncado para você cuidar do seu negócio tira energia tua, Sim, que podia focar em fazer melhor e isso. tem que ser, né, para resolver problemas. Acho que é isso. E o custo também do recurso para você investir, aí nem ia falar, porque nós vamos fazer 3 horas de conversa aqui, se for o custo do capital. Mas também, ó, perifericamente, mas já que você está de mala pronta para os Estados Unidos, eu quero, para montar a loja lá, eu quero saber o seguinte: nem que for, digamos, acessoriamente, essa questão das tarifas aí te preocupa? Você depende de alguma importação de alguns insumos que pode refletir? Totalmente. Ah, é? Ele já me impactou esse Ah, da semana passada, ah, porque a nossa margem foi embora, o nosso produto tá. vai ficar mais caro. Como o nosso plano é um plano de médio e longo prazo e, naturalmente, o nosso plano é a fábrica nos Estados Unidos, o Sim, que, sim. né, você passa a levar um insumo, que é a fruta, e o restante você compra de outros lugares, isso vai se diluir no médio prazo. No curto prazo, nós temos que entender como vai ficar o mercado. O repasse disso, a vantagem é que todo mundo vai ter que repassar. Então, o açaí vem do Brasil, então você não tem o açaí vindo da China. Então, o É. açaí todo indo do Brasil para lá. Claro que a China também está tarifada, mas do outro país que não teria. Então, você vai todo o açaí vai do Brasil, então todo mundo vai jogar o mesmo jogo. A questão é se vai diminuir o consumo porque vai ficar mais caro. Mas Isso pode ser impactado. é. Porém, todavia, entretanto, no nosso modelo, a gente já tinha o colchão e o plano B para essa Entendi, situação. para essas contingências É, já. E porque que é nem um. você falou, o plano não é para Não, o ano que vem, né? então, mas nos impacta diretamente. Entendi. E essa questão, por exemplo, eu pontuei que me parece que você tem uma versatilidade no sentido de acompanhar momentos sazonais e não só se adaptar, mas criar novos produtos. E eu vi que, digamos, vamos considerar na linha fitness, no que hoje está muito forte, que é positivo, que é as pessoas cuidando da saúde, academia, etc. Você, por exemplo, eu vi lá sorvete de proteína, vegano, com creatina. Isso aí é tudo concebido, por exemplo, você tem algum laboratório, você mesmo que cria e depois desenvolve. Como é que você dá dinâmica para isso aí, para aproveitar essas datas, vamos dizer, essas estações? A gente, internamente, nós temos um departamento de P&D, então existe uma responsável por essa Tá. área. Ela absorve a Só demanda. P&D, para quem está nos ouvindo, o que vem? Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento. Então, ela está o tempo todo desenvolvendo, testando Sim. produto, pesquisando ingrediente, matéria-prima nova ou Tá. produtos novos no mundo. Tá. A demanda hoje, no nosso caso, ela vem do comercial. Então, do comercial, seja É franqueado, uma seja o fonte onde você. mercado. E nós participamos de feira, né? Então, eu viajo bastante, então eu Sim. acabo fazendo muito comercial e trazendo muita demanda do mercado, das feiras, das tendências fora. Internet facilita muito hoje, né? Claro. Um conteúdo no Instagram muito bem gerenciado pode virar um grande benchmark, como pode virar uma Verdade. grande perca de tempo. Verdade. Então você verdade. traz o conteúdo e ajusta com ela, e aí vamos fazendo os desenvolvimentos de produto e os testes. O produto proteico, vegano, agora a gente lança um de fibras, é uma mudança que a gente vê no mundo, né? A gente fala do público do wellness, health food e fit. Isso. Né? São, acho, 3 coisas diferentes. Ainda tem uma mistura de conceito, de propósito, de produto, de o que é saudável de fato, o que não é. Não necessariamente um produto proteico é saudável. Claro. Mas, de forma geral, a gente vem se adaptando e aprendendo a lidar com esse mercado e entendendo, de fato, como vai funcionar. Porque a gente vive da indulgência. Então, eu entrego indulgência. Sim. Então, imagina, você passou a semana inteira com uma dieta, você chega sábado, você vai na sorveteria e fala assim, então, Azevedo, que legal que você veio aqui hoje tomar um sorvete, mas olha, tem esse aqui que não tem açúcar, ó, tá meio gordinho, vamos fazer uma dieta, como que eu posso te ajudar? Eu tenho aqui um chá de hibisco. Caramba, eu fiquei a semana inteira com dieta, com restrição, e aí eu quero tomar um sorvete, o cara me oferecer um sorvete de hibisco. Eu vim aqui para o meu momento, para minha recompensa, para o momento que eu vou. Isso. Né? Eu acho que é o É o equilíbrio. prazer, é o equilíbrio. Exatamente. Né? Então, o que a gente busca como marca? Entregar cada vez mais a indulgência e tentar cada vez mais a indulgência sem culpa. Então, por exemplo, nós estamos num processo muito simples, que parece simples, mas é muito desafiador para a indústria. Muitos produtos nossos não têm corante. Uma boa parte tem corante natural, mas alguns têm corante. Então, o que nós estamos no processo? Dos que têm corante,
transformar em corantes naturais. Ah, Alguns já são tá, naturais, outros não têm. tá. Então, é uma coisa simples, mas estamos falando de um nicho. Puxa, Reduzir açúcar, reduzir gordura, mas sem perder a a essência, o indulgência. sabor, a indulgência, Então, eu sabe, gosto. é tomar um sorvete de flocos, nossa, mas que sorvete gostoso. E olhar na margem, nossa, além de ser gostoso, ele Não, é aí- isso, isso, isso. É. Esse é o nosso objetivo. Ele é ele é sem açúcar, ele é com proteína, com fibra, ele é sem ou com menos caloria, com menos gordura. É sobre o que é saudável, sobre o que é a dieta restritiva. Então, esse é o momento que a gente está flertando com alguns nichos e entendendo, mas a gente ainda acredita na indulgência nossa, Claro, só que é uma indulgência sem culpa. E o desafio ainda está no preço, no produto. claro. A gente ouve falar muito da Coca-Cola, né? A Coca-Cola Zero, né, primeira vez vendeu igual ou mais do que a Coca normal. Eu falo que um dos fatores principais é porque ela é o mesmo preço. Porque ela não precisa Isso. explicar. Não precisa explicar. Eu acho que. E Não porque. precisa justificar, E né? tem palatabilidade. Além de É, tudo. É gostosa e além de tudo é zero. é zero. Né? Então, além de tudo, é o preço, é o sabor. Então, é tudo isso. Eu acho que o sorvete, como a alimentação de forma geral, ela vai ter que caminhar para Caminha isso. para isso. O que a gente está fazendo nesse momento? Buscando evoluir e entender as nuances, o que faz sentido para o cliente neste momento de consumo da recompensa versus isso. Mas muitas pessoas tomavam um sorvete todo dia, tinha um sorvete no freezer. Hoje não tem mais. Ah, Eu quero um sorvete, eu vou domingo na sorveteria. Mas o no freezer eu não quero ter mais, porque se eu tiver, eu tomo. é verdade. Não, não tem jeito. Não E vai ficar ali. aí, o que acontece? Eu tinha 20 e 30, eu preciso criar um produto, talvez você tenha 10, onde eu diminuo o volume. De mas repente aumento o volta preço. pro freezer dele, de repente, né? Exatamente, mas aí aquele da semana, poxa, eu preciso, mas aí ele é sem gordura, daí ele é proteico, aí ele tem alguma função na tua alimentação e na tua dieta. E aí talvez eu volte para tua geladeira. Só que o volume, mesmo que você vai tomar esse sorvete, você tomava 30 na semana, talvez vão ser 10. Então, o que a gente acredita é que o volume vai cair, o ticket e o valor agregado vai subir, mas que os momentos de consumo exigem propostas diferentes. É. E bom, antes, você falou na questão de quantidade, daqui a pouco eu quero entrar nisso, que o Brasil, onde ele está ranqueado, mas você tocou num aspecto aí que nós conversamos a respeito desses nichos, ou seja, da pessoa que está buscando a academia e ela tomar o sorvete sem culpa, mas você também tem daquilo que hoje é praticamente ente da família, que é para os pets. Queria que você falasse sobre também. Está com esses dois projetos, inclusive, paradinhos ali, doidos para lançar. As lojas de São Paulo, elas já nasceram agora com espaço pet. Então, várias lojas novas, elas estão vindo com espaço pet. Tá. Então, espaço kids, que é ali grandes espaços para as crianças. E agora áreas com espaço pet. Inclusive, algumas lojas com água, com ração, ali com suporte para o pet. E nós desenvolvemos um sorvete, um picolé. Isso. Exatamente como um picolé nosso. Para ser produzido em outra fábrica. A gente tem uma pequena planta que ela hoje é utilizada para teste, para tudo, Tá. para produção desses produtos, onde o lugar do palito é um snackzinho, aquele de Sim. morder, e o sorvete ele tem funções, então é um sorvete base de maracujá com calmante, um com hidrólitos, frutas vermelhas para atuar como fibra. Então, muito nos desafios que o dono de pet tem hoje, o pai de pet, a mãe de pet, tem hoje, para complementar e ser um apoio nesse viés. O grande desafio nosso neste momento é que são muitos projetos e a gente não está tracionando esse projeto porque não é nenhuma novidade. Tivemos aí facilmente mais de 10 grandes projetos no Brasil que tentaram fazer isso. O grande desafio é a cadeia de distribuição. Onde vender? Eu vou vender isso na sorveteria, eu vou vender isso no mercado, eu vou vender isso nas grandes redes de pet shop. O gargalo tá aí, né? Mas aí um freezer no pet shop só de sorvete tem volume para pagar a conta? Até agora eu não vi um projeto que ainda financeiramente gerou tanto valor. Então o nosso, a gente está com esse projeto, a gente já testou, validou, começa a entender e conviver dentro da loja, o pet, apesar que a gente tem uma responsabilidade com a vigilância sanitária que a gente não pode deixar entrar, que tem a questão do alimento, do sorvete ali, o freezer. Então, alguns desafios que a gente tem que agradar todo mundo, mas a gente tem tentado criar essa convivência porque ela justifica, totalmente justificável. Claro. Mas o produto está validado, agora eu preciso encontrar um momento de energia para tracionar isso. Mas é mais um dos projetos que a gente tem lá que quem sabe aí logo não está no mercado. Sorvepet, marca registrada nossa. Eu achei interessante, porque realmente todo mundo deve conhecer, muitas famílias hoje têm o teu pet da família, né? Super importante. Então tem um ciclo até quando morre para fazer o enterro lá, umas coisas bem diferentes aí do que acontecia antigamente. Mas eu quero entrar agora a questão nos números que você comentou na questão anterior,
que é justamente tanto em valores absolutos, que aqui na América do Sul, na América Latina, o Brasil, por uma questão demográfica, é claro, é o primeiro, mas em termos per capita, nós temos aqui alguns números que me chamaram a atenção. Se formos comparar aqui com os vizinhos que nós estamos conversando agora, a Argentina é praticamente o dobro que nós. Nós, se não me engano, estamos na média mundial, que é 2,8, 2,9 litros per capita. E se for pegar então o Uruguai, aí é goleada, dá quase 10 vezes o nosso. Isso aí é hábito do brasileiro, que não é tão chegado, ou então é porque realmente tem um espaço enorme para o teu segmento ainda, digamos, ascender, crescer? Qual que é a leitura que você faz, Thiago? Eu acho que quando você olha para o mundo e vê que o consumo per capita mundial é muito maior que o do Brasil, tem claramente você tem uma oportunidade de aumentar muito o consumo. A questão, acho que aqui nós temos dois fatores, renda e cultura. Então, o consumo do Brasil per capita, quando a gente vem para os estados, no norte e nordeste, é menor do que para o sul. Aí tem uma questão também, eu acredito. É renda. Renda. Porque lá em cima, se fosse por calor, muito maior. É. Ao mesmo tempo, culturalmente, né, você tem um impacto, porque para eles, calor para querer tomar sorvete é muito diferente do calor para nós aqui. Sim, E o sorvete pro brasileiro, ele foi construído como uma sobremesa gelada para dia de calor. A concepção dele lá foi essa. Sorvete é sobremesa gelada para calor. Ah, sorvete é alimento. Ok, as pessoas consomem sorvete quando? Quando está calor, como sobremesa. Então vamos aceitar, né? Agora, mudar a cultura de um país, se não for uma associação, trabalhando com 10, 15, 20 anos investindo em mídia, trabalhando a cultura, mostrando que o sorvete pode ser consumido o ano todo, que não precisa ser consumido só aqui. Então você pega a Argentina, o consumo da Argentina é muito maior. Você pega grandes marcas, né? A Rapa Nui, uma grande marca de Bariloche. Então imagina, ela ficaria 3 meses do ano aberta e 9 fechada. Você vai lá agora, a Rapa Nui está fechada? Ela está com fila. Está com fila. Então é um grande desafio que a gente tem cultural para trabalhar no nosso país. Nosso país nórdico lá consome 10 vezes mais do que o Brasil. Mas aqui o que a gente lembra de quando a avó falava? Vai tomar sorvete, vai ficar com dor de garganta, vai pegar gripe. Você está andando descalço, vai pegar gripe, vai ficar com gripe. Né? E então é um processo que a gente tem como segmento, como categoria, a gente tem um grande desafio. E também o que me chamou a atenção, Thiago, me parece que tem muitas, nesse segmento, muita informalidade também, né? Uma grande gama de informalidade, né, de vendas. Né? Eu digo que o volume que é dito que o Brasil vende e o consumo per capita que é declarado no Brasil, com certeza ele é muito diferente da realidade. Muito diferente. Por isso que eu linkei isso aí, porque uma coisa é oficial, que aparece, outra coisa é que não está nas estatísticas, né? Uma boa parte, eu vou chutar, tá? Uns 90% do que a gente vê de dados e pesquisas no Brasil sobre sorvete é checkout de supermercado. Mintel, Nielsen, por exemplo. Isso não retrata. Não, eu nunca apareci numa pesquisa do mercado nacional, porque eu não vendo nenhum produto em checkout de mercado. Você não encontra Gelaboca em mercado, padaria, açougue. Você vai encontrar Gelaboca em lugares que eu controlo e posso te entregar a experiência, que são as minhas lojas, que são parques. Hoje, parque de entretenimento no Brasil, nós temos mais de 18 parques. Então, a gente consegue controlar e entregar experiências em lugares que a gente consegue gerar valor de marca. Ou seja, é de fato uma experiência entre a marca e o canal de venda, seja um parque, seja um restaurante, que ele entrega para o cliente dele algo diferente do que ele pôr numa multinacional. Mas eu tô fora, eu nunca apareço numa pesquisa. E os seus números, o que você representa hoje, definitivamente, então, só corrobora isso que eu pontuei, que é justamente essa questão da informalidade do que os números oficiais apresentam. No nosso segmento, com certeza. A gente não pode tomar decisão baseada só nesses números. Tá. E a questão, digamos, falamos aqui sobre sazonalidade, mas eu quero falar agora da sazonalidade com relação às estações, já que você tocou nesse fator do inverno e verão, as diferenças. Como é que você faz para equilibrar isso aí? Porque, de repente, tem o fluxo de caixa. Como é que você mitiga isso hoje? Nós vemos 2 momentos. Na indústria, eu não resolvi ainda essa questão. A gente tem uma queda entre o melhor mês e o pior mês de 80%. Caramba, 80%. Então, é gestão, é orçamento para 12 meses, é análise de precificação para 12 meses, é gestão de orçamento em tempo real, é reserva de caixa, é controle para que você consiga entregar 12 meses. É a história da formiguinha e da cigarra. Tem muito segredo. A gente trabalha buscando dentro da indústria inovações. A exportação é um caminho desse. Hemisfério Norte contra fluxo do Hemisfério Sul. A gente exporta para a Europa já faz 4 anos.
Meu problema hoje com exportar para a Europa é que a campanha toda acontece numa janela que eu tenho que estar produzindo aqui em alto verão para chegar lá para o inverno. Coincide. Aí hoje gerou um problema para mim, um grande desafio produzir em alta temporada. E neste momento a gente já teria que estar com os produtos embarcados ou lá. Mas a exportação é um caminho que a gente busca para a nossa indústria. A gestão eficiente, cada vez mais com maquinária, com alta capacidade produtiva para responder rápido a essa elasticidade que tem, essa sazonalidade. Agora, para o franqueado, eu digo que a gente resolveu aí 70%, 80% dessa questão da nossa rede. O que a gente trouxe? A gente trouxe um olhar de que a nossa loja não é uma loja, não é uma sorveteria. A nossa loja é um ecossistema que consegue, dentro de um bairro, de uma região, de uma cidade, gerar valor entregando outras experiências. Então, hoje, os nossos franqueados operam uma loja física chamada Gela Boca. Tá. Mas nas plataformas, a gente tem mais de 400 lojas. Então, ele entra online com a Gela Boca e com a Ultra Açaí. Aí ele entra com consorciou isso aí. Cia da Sopa. Então, hoje nós somos sócios da maior fábrica de sopa do Brasil. Hoje ninguém vende dentro da plataforma iFood mais sopas do que a gente no Brasil. Então, você passa na frente de uma loja minha, você vai ver ela vazia num dia de frio. Mas talvez a cozinha dela esteja ali faturando bastante. Então, você vai pedir Cia da Sopa no iFood hoje, vai fazer uma compra, é provável que vai sair de uma loja da Gela Boca. E vai vir todo o kit e o enxoval de loja e todo o material da companhia da sopa. A sua jornada não vai ser impactada. Se você pedir um açaí, vai vir da Ultra Açaí, mas veio da loja da Gela Boca. Então a gente conseguiu transformar a loja num ecossistema gerador de negócio. Por exemplo, a gente vendeu figurinha da Copa do Mundo. Mas a gente tem números que são muito relevantes com figurinha da Copa do Mundo. Então, a gente está acompanhando o número de grandes redes que saíram na internet, a gente vendeu mais que muita rede. É porque isso aí foi uma febre, realmente. Porque eu estou aberto 12 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu tenho que fazer valer. Claro. Isso. Então, a sazonalidade tem sido diversificação para o nosso ecossistema, trazendo novas fontes de receitas e fontes de receitas contra fluxo. Então, a hora que chove, eu paro de vender sorvete e açaí, eu começo a vender sopa. A hora que esquenta, que eu não vendo sopa, eu vendo sorvete e açaí. E a gente conseguiu construir uma fábrica, junto com esse parceiro, que as sopas são congeladas. Então, eu aproveito minha cadeia de frios, minha logística. Puta merda. E a mesma sistema de distribuição. Então, é um modelo vencedor que gerou valor. Certeza. Agora, então, né? E aí a gente está entregando a estratégia aqui no podcast. Porque eu ia falar, ó, quem está assistindo ao vivo, para por aí, que depois eu colocar o link para você mandar aqui. Vai fabricar, o pessoal vai pegar e vai fabricar sopa agora e vai resolver. Não é sobre fabricar sua sopa, é fabricar, distribuir e conseguir vender nas plataformas. Então, acho que tem toda uma inteligência que a gente construiu. Então, a Gela Boca fez seu primeiro delivery com um franqueado, que hoje não é mais nosso franqueado, vendeu as operações por uma decisão dele, mas são pessoas que a gente gostava muito. Em 2016 a gente testou o delivery. Sopa a gente testou, se eu não me engano, em 2010, 12. Então, assim, a gente foi acertar a mão em sopa em 21. Puta merda. A gente foi virar o delivery na pandemia. Praticamente uma década, né? Tentando. Para entender aonde era o jogo e como a gente ia ganhar o jogo. Então, hoje, para o nosso negócio, é transformar a loja no ecossistema gerador de valor. E para a indústria, estou aberto a sugestões. Ô, Thiago, e nessa caminhada, o que você tem aprendido? Se fosse para você dar um recado pro Thiago de 5 anos atrás, o que você falaria para ele? De 5 anos, não, mas de 10 anos atrás. De 10, então, que seja. Eu diria para ter foco e acreditar no processo. Eu acho que eu perdi o foco em alguns momentos, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, talvez a gente estaria o dobro de tamanho. Tranquilamente, eu posso dizer isso, porque a gente tira a energia da companhia para investir em outras coisas. E aí não é só o dinheiro, é a energia, o teu tempo, o teu foco. E acreditar no processo é porque às vezes você tira porque você quer acelerar, você quer viver outra coisa, porque você está vendo outra oportunidade. Então, o que eu não teria feito, eu não teria tirado o foco do meu core, do que é o nosso negócio. E eu acho que isso teria feito muita diferença. A gente está muito bem. Não, eu entendi o teu ponto. Mas eu acho que daria para estar muito melhor. Tiago, e dentro desse ecossistema e dentro desse processo todo que você falou, que até para minha surpresa, que nem você falou, poxa, descasco abacaxi, eu ainda fabrico como meu pai fabricava lá, a questão do doce de leite que você falou, eu achei muito interessante.
Porque nós temos, digamos, na industrialização, sobretudo como no teu caso, produtos alimentícios, né? Esse processo que envolve esse ecossistema, que você falou, fornecedores e os seus colaboradores. Isso também é um desafio, né? Como é que você monta, digamos, esse staff para que você atenda as questões de higiene? Porque é um problema isso, né? É um problema, mas aí eu acho que quando você precisa conectar do teu fornecedor à tua loja, entregando para o cliente final, é muito sobre cultura, né? Então é a cultura que você consegue construir e a cultura ela não tem que ser dita, ela tem que ser vivida. E então a gente vive o que a gente fala todos os dias. E naturalmente as pessoas que não se encaixam, elas vão embora. Então a gente fala e vive e prega isso todos os dias. Às vezes a gente erra, naturalmente. Sim, naturalmente. Mas eu acho que é muito sobre isso. É sobre o nosso papel como CEO, como fundador, como dono de empresa, o empresário que estiver assistindo a gente, é muito sobre falar e viver a cultura. Porque aí, desde o fornecedor... Retórica, né? Não, ontem eu estava num jantar lá em São Paulo, conheci um empresário, trabalha com vending machine, o Hugo. E aí a gente falou de uma empresa específica, eu falei, cara, essa empresa faz isso, isso e isso. Ele falou, cara, não quero reunião com eles. Eu falei, cara, mas nem um contrato bem feito? Não, cara, eu não quero... O choque, né? Não quero fazer negócio com pessoas que pensam assim. Isso. E eu acho que a gente vive isso todos os dias. Agora, conseguir, né, ter o fornecedor, ter a equipe de trabalho, ter o franqueado e ter a equipe do franqueado e juntar tudo isso é desafiador. Mas eu acho que isso é o cotidiano. faz parte a proposta do teu negócio é essa, né? Eu acho que a proposta é de empreender, né? De empreender tem que ser essa. Tem que eu particularmente não gosto, não tenho o perfil de reclamar e não gosto de ver empresário reclamando. Também nos cafezinhos eu saio da mesa, já fiz isso várias vezes. As pessoas falam que eu sou mal educado, mas é que eu falo para as pessoas o seguinte: eu tenho uma linha de corte muito simples que é o seguinte, Thiago, eu sei que os desafios estão aí, eu sei que o governo é assim, eu sei que as coisas são assim. Eu estou tentando buscar um caminho. Solução. Eu não estou querendo ficar aqui chorando com todo mundo. Eu quero, de repente, como ditado, vender lenço se possível, mas chorar não vai resolver. Porque não vai resolver, porque um dia que você está para baixo é um dia que vai passar da mesma forma. Sim. O esforço é o mesmo, mas eu acredito que a gente bem focado, a capacidade de a gente resolver problema é muito maior do que a gente reclamando. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tiago, por incrível que pareça, eu sei que quero até agradecer aqui ao Rafael Delcol, que ele que fez a conexão aqui com o Tiago para a gente levar esse blá, mas por incrível que pareça está chegando ao fim. Eu sei que de repente é uma tortura, por isso que no final aqui a gente até agrada a gente dar um chocolate para que vocês possam depois falar, não pode colocar os seus amigos na fria, não pode ir lá que é bacana lá. Então eu queria, digamos, antes de encerrar, mas perguntar para você o seguinte, se fosse para tu levar um blá com alguém que já partiu ou que ainda está aqui no mundo, vivo, com quem você gostaria de bater um papo? Essa a gente não se prepara, né? Você vê? Bom, agradecer o Rafa, né? Claro. Rafa Delcol, tem um projeto incrível dele agora que ele vai lançar, que é fantástico. O Rafa sobre o fornecedor, né, que você estava falando, e eu vou ganhar tempo para poder responder sua pergunta. Ele tá dando um bromation. Mas o pai do Rafa atendia meu pai. O pai do Rafa atendia meu pai. Minha mãe era instrutora de autoescola, minha mãe que deu aula para o Rafael tirar carteira. Rafael era vendedor da Pura Mania, usava uns cabelinhos bonitinhos, umas calças diferentes. Tá entregando aqui, ó. Então, assim, você vai construindo uma relação que ela vai além do negócio. Sim. E aí o Rafa vem, né? Tem uma história linda que ele contou aqui de vida e de negócio, porque ele assume a empresa do pai e transforma. Então a transição do Rafa lá é muito a minha na Gela Boca também. Mas assim, foi o Rafa que levou minha esposa para a festa de casamento de carro. Então o motorista do carro, né, para a festa de casamento da minha esposa foi o Rafa. Então o Rafa, o seu Donizete, a Mazera, estavam no aniversário de 15 anos da minha irmã. Então é uma relação muito diferente. Sim. Que constrói de fornecedor. E é o nosso jeitão de fazer. É o jeitão que você se referiu a... Que a gente gosta disso, para gerar essa relação, essa que gera essa construção, genuína, essa muito conexão. sincera, muito honesta. Então agradecer o Rafa, mas é tendencioso ele me indicar aqui, porque... justamente por essa história. Por essa relação, e para agradar o cliente, né? Porque aí depois eu fico mais bonzinho para assinar o pedido com ele lá. Rafa, tá vendo? O maior sócio, inclusive, é o Rafael, porque eu acho que sei lá, uns
Acho que de toda a matéria-prima que eu uso, ele tem uma representação que vende. Então, tudo que eu compro, ele é meu maior sócio, mas faz muito sentido porque tem sido muito importante, muito estratégico pra gente, além da amizade, claro. Claro. É o cara que a gente para tomar um café e falar Eu tomo café com ele. dos desafios da vida. Eu nunca pensei nisso, Azevedo. Não, mas aqui, às vezes, a gente tem essa ideia, essa pegada de colocar uma saia justa aqui, os convidados, para ver, porque isso me lembra muito aquelas perguntas que faz pelas Miss Brasil. E qual que é o teu sonho? É salvar a humanidade, é acabar com a fome. Eu quero saber com quem que as pessoas que vêm aqui gostaria de bater um papo, com quem que as pessoas gostariam de levar um blá. E é muito legal porque às vezes a gente fica muito no piloto automático, focado em gerar resultado, em gerar valor e construir, e é muito meu perfil. Eu não olho muito porque eu não tenho. Eu olho para aquilo que eu tenho. Sim. O que eu vou fazer com aquilo que eu tenho. É. Então talvez eu nunca pensei nisso porque era muito sobre o que eu tenho, quem eu acesso e como eu posso aprender. Isso. Né? Mas toda a minha trajetória, uma coisa que a gente não falou, eu não fiz faculdade, então eu não tenho ensino acadêmico de fato, mas estudei, me preparei, busquei outras capacitações. Claro. Mas foi sentando com empresários que eu tive as melhores ideias e os maiores aprendizados. Então sempre quando eu tive uma dificuldade, e tenho até hoje, eu ligo para alguém, tenho a humildade de dizer que eu não sei. Sim, para mim. Para buscar, para olhar de referência, falar, nisso que eu tô com dificuldade hoje, você é referência para mim. Você pode me ajudar? Sim, eu também não tenho nenhuma dificuldade, assim como mudar de ideia. As pessoas falam sobre questão de crenças e ponto de vista, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, poxa, eu pensava dessa forma, Thiago, mas o teu ponto faz sentido, vamos tentar o teu caminho. Eu não... Agora, porque tem pessoas que a questão do ego e do orgulho, não, senta em cima e acha que é dono da verdade. Eu não tenho a mínima dificuldade com argumentos, você fazer com que eu mude ideia, com argumentos. Porque tem muitas coisas, sobretudo na política, que é paixão, aí eu falo, não, aí, que nem dizia o Winston Churchill, que eu gosto muito daquilo, é o seguinte, não, você tem direito à tua opinião, agora você não tem direito a fatos. Fato é fato, ele se impõe, né? Não, e igual a gente discutir futebol, né? Então aí a gente vai para outro viés. Mas eu acho que o Brasil hoje a gente tem. Eu busco muitas referências nos empresários. Acho que em quem construiu de fato grandes companhias. A gente tem no Brasil algumas referências, algumas companhias que. Umas hoje mais evidência, outras acho que menos. Mas eu confesso para você que eu não consigo olhar hoje alguém e falar assim, poxa, eu queria sentar com fulano para ter um blá com ele, porque não consigo pensar em alguém assim, de bate-pronto, que poderia ter isso. Eu vou embora chateado, Então eu vou fazer o seguinte, se depois você tiver um insight aí e falar, poxa, Azevedo, naquela questão que você me pegou e eu não consegui te falar qual seria a pessoa, você me manda no WhatsApp, você me manda lá pelo Instagram, lá fala um direct que eu vou colocar aqui. De repente pode surge alguma printar coisa. e colocar. Pode printar e colocar e pedir para mim. Realmente gostei da pergunta, porque travei. Ô, Thiago, por incrível que pareça, como eu disse, já estamos com 1 hora. Eu vou, como eu falei aqui, para quebrar aqui essa questão, digamos, da tortura que é participar desse podcast aqui, vou dar um chocolatinho da Lena Chocolates, já vou fazer o merchan dela aqui, um dos melhores chocolates do Brasil, além de mim, que gosto tanto de chocolate, muitos conhecedores de chocolate. Portanto, Fernanda, pode passar aqui no meio ali, pegar o chocolate que eu vou passar para o Thiago aqui, e eu acho que tem até aí do que ele é. Veja aí, eu acho que é de... Ao leite. Ao leite, eu não sei se você gosta. Você falou que gosta não, que se faz sorvete ao leite lá daquele modo que o teu pai fazia. Então, de repente, pode coincidir com você aí. Pode. E esse chocolate, ele vem... Uau! Que eu esqueci como é que é o nome desse lenço aí, mas tem todo um simbolismo que é, digamos, japonês, que fala justamente desse fator do presentear, o que digamos, representa a delicadeza. Uau. E a homenagem que dá para os nossos convidados aqui. Então, quero agradecer a Laís lá da Lena Chocolates. Eu que agradeço. Agradeço você pelo presente, pela lembrança. A Laís, vou provar, não conhecia. E assim como você, um case maringaense. E está no caminho de escalar tanto quanto a Gela Boca. Olha que coisa, né? Eu falo, Maringá, ela tem uma capacidade incrível de criar. Tem. A gente precisa acreditar mais na gente. Com certeza. Quando a gente acredita muito que os grandes centros
são os grandes geradores de projetos novos. Sim, de fato, Claro, de são. grandes oportunidades, mas nós também temos capacidade. Então é muito gostoso com uma empresa como a nossa. Eu brinco, um caipira do interior como eu, a gente chega em São Paulo e gera tanto valor e constrói tantas coisas legais, né? A gente hoje tem muitos cases bacanas que a gente tirou multinacionais de fornecedores Sim. em São Paulo e hoje a gente gera 2, 3 vezes mais venda com a construção daquilo que a gente aprendeu a fazer aqui no interior do nosso jeitinho. E isso tem sido para a gente muito legal, muito importante e muito também de Estimulador, né? reflexão. Exatamente. Muito estimulador, porque, que nem você falou, não é só nos grandes hubs de inovação que as coisas acontecem. Aqui no interior, aqui na nossa bela cidade de Canção, e aqui sai não só para o Brasil, mas para outros países, que nem você acabou de falar aqui nessa nossa conversa, né? Exato, perfeito. Tiago, te agradeço imensamente. Eu sei que o teu tempo é corrido. Você chegou, que nem você mesmo já mencionou aqui do aeroporto, chegou de São Paulo e veio direto praticamente para cá. Se você quiser dar algum outro recado aí para encerrar essa nossa conversa aqui de hoje. Espero que você tenha gostado, meu caro. Eu gostei muito, gostei de poder compartilhar e queria contar 2 histórias que eu vi Sim. ontem e hoje, Ah, que eu acho que contribuem muito para o que você está fazendo aqui. De fato, o Blá tem que virar um grande marca, um grande negócio, gerar valor, mas você gera muita oportunidade da gente poder contar um pouquinho da nossa história, impactar a vida dos outros e das pessoas que estão nos assistindo, sim. de alguma forma aprender. Eu brinco, pelo menos aprendendo a fazer o que a gente fez. Sim. Já é um grande aprendizado. Mas eu vivi ontem e hoje uma coisa muito legal. Ontem eu estava visitando uma grande empresa do Brasil que tem criado uma projeção enorme, tem tudo para ser uma das maiores redes de franquia de alimentação saudável do mundo, Sim. que é a Boali. E no meio da visita, ele me apresentou a Paty, que era uma executiva dele, que tinha uma empresa que eles adquiriram. E quando falou da Gela Boca, a Paty falou que não conheço a Gela Boca. Poxa vida, isso aí é... Isso, né, é uma prova social importante, mas eu conheci a Paty, depois eu fui olhar meu WhatsApp, a gente já tinha conversado em 2023 ou 2024, por WhatsApp, ela tinha um desafio na empresa dela com a cadeia de frios e logística, e por alguns dias ali eu mandei vários áudios para ela esclarecendo como eu fazia, tirando dúvidas e direcionando. E hoje a Paty é diretora de marketing e produto nessa empresa, que a gente está desenvolvendo algumas parcerias junto. O efeito bumerangue, como é que a coisa do bem ela propaga, né? E hoje eu não pude atender porque eu atrasei para decolar lá de São Paulo, um casal, Guilherme e Ana, que querem uma franquia nossa num projeto de mudança de vida deles. Eles estão indo para outro país e a gente vai estar com eles nesse projeto. Eles escolheram a gente também indo, ou seja, apostar numa marca que está indo é muito mais desafiador. Eu nunca fiz negócio com o Guilherme. Nós nunca conseguimos fazer negócio, mas a gente sempre tomou um café, conversou, falou de negócio, mas ele sempre me tratou com muito respeito. Então, quando ele pediu esse momento para mim, eu fiz questão de atender. Claro. E, com certeza, a gente sempre atendeu muito bem e deixou boas impressões para ele, para que nesse momento da vida dele ele escolhesse a gente como parceiro. Isso é fantástico. Então, eu acho que isso valida, claro, né? De que hoje eu estou colhendo coisa de 5, 6, 7 anos atrás. Perfeito. Porque a gente simplesmente foi genuíno e primeiro serviu. Então, eu sempre tenho falado, a gente precisa ser intencional, mas sem segundas intenções. Então, se eu pudesse contribuir, é isso que eu tenho vivido e é isso que tem feito a diferença na minha vida. Poxa, intencional, sem segundas intenções. Eu vou utilizar isso certamente em outras edições. Com devida pude aqui é o Tiago Ramalho. Joia. Tiago, muito obrigado. Te agradeço imensamente aí. E quero agradecer também agora a vocês que teimosamente todas as semanas acompanham aqui nesse humilde podcast, né? Então, nós estaremos na próxima semana já com Nailor Marques, que é o escritor, professor. Foi teu professor também? Foi meu professor. Nailor foi professor de todo mundo aqui. E na outra semana estaremos lá em São Paulo fazendo algumas entrevistas. Portanto, agradeço a vocês. Ficamos por aqui. Até o próximo.